Salve pessoal, bem-vindos ao canal Universo Mágico. Hoje nós vamos falar sobre as ferramentas do diabo que ele usa para tentar dominar a mente humana. Você quer saber mais? Fique comigo aí, é logo depois da vinheta. Pessoal, uma das maiores artimanhas dos seres trevosos é fazer a gente acreditar de que eles são a oposição ao bem. E se existe o poder do bem, que se existe Deus, existe um diabo em oposição. É claro que isso não poderia existir de maneira nenhuma, né? Porque um positivo e um negativo, o resultado seria nulo, não é verdade? É claro que não, né? As trevas, elas são uma negação, são aquilo tudo que tem de ruim, entendeu? Na natureza humana, tudo que é obscuridade, tudo que é frieza, né? E o calor, a luz, é tudo aquilo que espanta as trevas. A luz chega, as trevas vão embora. Então a questão é bastante simples. As trevas só ocupam espaço na mente daquelas pessoas que se permitem a isto. Então vamos entender agora as 7 ferramentas que o diabo usa para tentar penetrar na sua mente. Vamos lá? Fique comigo. As forças cósmicas universais sempre apoiam o ser humano, pois não acreditam em derrota senão como experiências temporárias e de aprendizado. Pois é, pessoal. Então, como vocês estão percebendo, tudo aquilo que existe de negativo, que a gente acredita que seja negativo, ou as dificuldades que nós enfrentamos, fazem parte de um processo de aprendizado. Não tem dúvida nenhuma quanto a isso daí. Nem tudo é fácil, a gente não pode chegar aqui, né, e ficar de braço cruzado e esperar que tudo caia, né, nas nossas mãos de mão beijada. A gente tem que lutar, a gente tem que buscar conhecimento, a gente tem que buscar a nossa inteligência, fazer ela trabalhar a nosso favor. Nós temos que utilizar tudo aquilo que a gente tem a nosso favor para o nosso benefício e benefício das pessoas que estão à nossa volta. Esta que é a maior realidade que a gente tem que levar em conta. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que entender é exatamente isso. O universo simplesmente está do nosso lado, está do nosso favor, entendeu? O poder criador nunca abandona a gente, está sempre do nosso lado, está sempre nos impulsionando para frente. A gente nunca vai enfrentar uma situação que a gente não possa dar conta. A gente é que impõe limites à nossa consciência para acreditar realmente que aquilo é uma imposição demoníaca e que a gente não vai dar conta daquilo. Não. Vamos enfrentar, vamos ser corajosos e vamos ir até o fim, que depois lá no final terá o pódio, os louros da vitória e a sua medalha vão estar lá te esperando. E é isso que importa, são as vitórias interiores. Não importa para as outras pessoas, mas importa as conquistas para você. O caminho que você trilhou é importante também, porque nesse caminho está o aprendizado. E quando você chega lá na frente e você conquistou, aí sim, a sensação é que é boa demais, não é? Então é isso. Este é o primeiro mandamento, tá? E a primeira coisa que você tem que pôr na sua mente para enfrentar o ardil do diabo. O medo é a ferramenta onde o demônio engendra no ser humano 6 medos mais efetivos. O da pobreza, da crítica, da perda de saúde, da perda do amor, da velhice e morte e das trevas. Bom, pessoal, vocês estão vendo aí os medos principais que todos os seres humanos têm. São consequências da vida. A gente não pode ter medo dessas coisas. As perdas, elas fazem parte também do nosso processo. Infelizmente, vamos perder entes queridos que poderão ir embora por conta própria, ou de repente não. Ou a gente pode perdê-los mesmo por uma questão de tempo. Enfim, a morte chega, mas a vida continua. Isso que é importante. Se a gente pensar em termos de limitação, de que tudo aquilo que existe acaba, termina com a morte, então a vida vai ser uma vida muito chata de ser vivida. É muito importante entender que todo o conhecimento adquirido vai ser a sua moeda de libertação. Então não é necessário ter medo de absolutamente nada, porque tudo aquilo que você perder ou que você acha que está perdendo, muito pelo contrário, se fecha uma porta, abre uma janela. Se fecha uma janela, abre-se uma porta. E assim é a vida. Você tem que ter um pensamento muito forte, muito decisivo e não permitir que o medo tome conta do seu ser. O medo é que te traz fracassos.
o medo de acreditar, o medo de dar o próximo passo, o medo de se lançar rumo ao desconhecido, muitas vezes pode ser assustador, mas o importante é o preparo que você tem para enfrentar esses dilemas. E quando você se prepara, você está pronto sim para dar o próximo passo. Então vá em frente, o que é que você está esperando? Vai ficar aí na fila do conformismo? Não, é claro que não. Vamos investir nisso, vamos acreditar que você pode. Então deixa os medos de lado, lute contra eles, adquire a coragem e procure entender cada um dos seus medos. Isso também é muito importante. Por que será que você tem medo da velhice e da morte? Talvez porque você tenha visto, tenha perdido alguém que você gostasse, algum parente, alguma coisa, e aquilo te chocou demais, talvez quando você era criança. Então você passa a ter aquele medo incontido dentro de você. Mas quando você percebe que a vida espiritual e a vida continua, né, e que você encontra com aquelas pessoas que estão do outro lado, comumente inclusive, até porque é só você pensar num fato. Quando você tem saudades, muitas saudades de alguém que já se foi, você pensa um pouco naquela pessoa, no dia seguinte a saudade passou. Por que será? Muitas vezes você não lembra, mas você foi no astral e encontrou com aquelas pessoas. É permitido isso sim. A gente encontra com os nossos entes queridos ocasionalmente, e aí a gente consegue matar a saudade. Isso que é importante, porque a vida continua e são provas de que essa vida continua. E às vezes a gente até se lembra de alguma coisa, desses sonhos, não lembra de tudo porque alguma coisa fica retido na tela espiritual. Mas quanto mais a gente se desenvolve espiritualmente, mais a gente desenvolve a nossa mediunidade, mais você vai lembrar disso e mais força você vai ter para vencer os seus medos. Então vamos lá, vamos em frente para a próxima ferramenta do diabo. O espaço que o diabo ocupa na sua mente dependerá única e exclusivamente do pensamento do indivíduo. É claro que isso aí parece até o conto do mito do vampiro, né? Você abre a porta, ele entra. Mas é verdade isso mesmo. Quando você começa a abrir a sua mente para as trevas, você deixa ela entrar, ela não quer sair mais. Por isso que eu falo sempre para as pessoas, não vale a pena mexer com coisas trevosas, não vale a pena mexer com demônios, com goécia, com magia negra, com nada disso. Você tem que pensar em coisas elevadas, vamos fazer alta magia, vamos pensar coisas positivas, magia para abrir os caminhos, magia para harmonizar um relacionamento, magia de repente para te trazer saúde, te trazer harmonia para o seu corpo, equilíbrio na sua mente. E isto que é importante, porque aí você vai ter forças para lutar, né? Isto é a coisa mais importante, e o pensamento e a atitude também precisa ser considerada. Não adianta nada você pensar positivo se você não tem atitude positiva. Então uma coisa tem que estar conectada com a outra, tá certo? Então vamos em frente, vamos ver qual é a próxima ferramenta do diabo que nós vamos enfrentar juntos. A alienação é outra ferramenta diabólica. A alienação é deixar-se controlar por circunstâncias externas sem questionamento, em especial por preguiça de não querer usar o seu cérebro e se deixar levar por influências. Bom, se você está nesse canal, você não quer mais se deixar se levar por influências, você não quer ser mais influenciado, nem por religião, nem por coisa nenhuma. Você quer ter os seus próprios questionamentos, você quer aprender. Então, isto que é importante. Você não pode ser massa de manobra, nem de nada, nem de político, nem de pastores de igreja, nem de nada, absolutamente nada. Questione tudo, tente entender tudo, tente dar sentido para a sua vida. Se você seguir a sua vida só por conta daquilo que os outros falam para você, então você vai ser uma mente alienada. Simplesmente você não vai conseguir dar o próximo passo, você não vai ter criatividade, você vai ter dificuldade de raciocinar. E a vida não pode ser assim. Você tem que pensar, você tem que ter criatividade. Ora, quantas pessoas às vezes estão em situação difícil e começam a engendrar coisas na sua mente, mudam completamente sua atitude, de repente tem um sucesso absurdo e se tornam pessoas milionárias e tudo mais. E por que isso acontece? É porque a pessoa luta contra todo o sistema. Porque todo o sistema diz o seguinte: você não tem nada, você não consegue nada, você é um incapaz, você não tem estudo, você não tem isso, você não tem aquilo. Todo mundo quer te jogar para baixo, todo mundo fala que é bobagem. Quando você tem um pensamento positivo e você quer crescer, você quer chegar a um determinado estágio, as pessoas te jogam para baixo. Não permita que isso aconteça, não seja alienado.
derrote essa ferramenta do diabo. E vamos lá comigo, a próxima ferramenta que nós vamos derrotar juntos também. Os métodos de infiltração demoníaca são o medo, a superstição, a avareza, a ganância, a luxúria, a vingança, o ódio, a vaidade e a preguiça. Todo mundo sabe disso aí, isso aí cheira um pouco com os 7 pecados capitais, mais ou menos, né? Mas a verdade é que todos esses sintomas não fazem bem para você. E você pode pegar cada um deles e tentar transmutá-lo no seu oposto, tá certo? E isso que é importante. Então, se você tem ódio, vamos pensar no amor, vamos transmutar a sua mente, vamos tentar ser pessoas melhores em tudo. Você tem preguiça? Vença a preguiça. Não, eu vou conseguir. Dá o último fôlego, avance, lute, faça mais ainda, mais 1 hora, mais 2 horas. Você consegue, chega lá, você vai em frente. Não fique acanhado, não fique com falta de vontade. Vá para frente, vá em frente, vença. É assim que tem que ser. Você não pode deixar que o demônio ele fale na sua mente. O diabo ele não pode ditar regras. Então não permita que nada disso tome conta do teu ser. Sabe? Vença tudo isso. Quando você sentir que você está vivendo qualquer um desses sintomas, enfrente-os imediatamente. Lute contra todos. Tá? Faça eles seus inimigos mortais e você vai conseguir vencer essa parada. Então vamos junto aí para a próxima ferramenta do diabo. A descrença nele e em tudo mais é o maior trunfo do diabo. Desacreditar que a vida é o maior trunfo do ser humano, possibilitado pelo poder criador para fazer a diferença, não crer que o mal pode de fato incitar os fracos de espírito, é limitar-se em seu campo de visão. Bom, é claro, o diabo não quer que você acredite nele, né? Ele quer dissuadi-lo a isso. E nem precisa acreditar em nada, seja um ateu, seja uma pessoa que não acredita em nada. Fique aí com seus medos, porque na verdade a maioria dos ateus tem muito medo. Vamos lá, vamos falar a verdade. Você borra de medo de ver um espírito, até porque de repente você até já viu e sentiu alguma coisa. Aí você fica falando para você mesmo, não, isso não pode ser, isso não pode ser. Só que não tem nada demais, pessoal. Se é uma entidade espiritual, ele simplesmente não tem a carne, não tem a parte material, mas ele continua vivo, está do lado de lá. Só que existem bons e maus espíritos, e aí é que está. Você vai atrair para você aquilo que você pensa, aquilo que você acredita. Se você é um fraco de espírito, você vai atrair isso para você. Se você não acredita que o mal pode fazer mal, ótimo, beleza, você é um prato cheio para eles, porque aí sim que eles vão influenciar a sua mente. Porque a partir do momento que você toma consciência disso, e você começa a pensar que existe um poder criador, um poder maior, que pode te ajudar a enfrentar esse medo, enfrentar esse mal, então aí você consegue dar o próximo passo para se libertar dessa ferramenta do diabo. Então vamos à última ferramenta agora. O diabo existe na mente dos que vivem a negação. São os avatares da negatividade, cuidados em seu ambiente hostil pelo seu chefe maior, o diabo. Certamente o inferno é cheio de fracassados e daqueles sem propósito definido. Claro, a negação é uma ferramenta do diabo, não para tudo. Sabe, aquelas pessoas que só sabem falar não. Você fala para ela, vamos fazer uma coisa? Ah, não, mas tem isso, aquilo. Ah, vamos não sei o quê? Não, a pessoa começa com não, é uma negação, uma negatividade tremenda. Vamos falar assim, pessoal. Vamos tirar o não da nossa vida, sabe? Vamos discutir sem falar não. Porque às vezes tem uma ideia boa, você já está falando não sem saber. Sabe? De repente você está despertando, né, alguma coisa que você não gosta da pessoa, ou uma inveja, alguma coisa. Não diga isso. Ou melhor, fale coisas positivas. Vamos deixar o não para lá. Não vamos viver em negação. Negação de que isto não é possível, aquilo não é possível. A pessoa vive em negação, ela começa a acreditar tanto naquilo que ela se torna uma pessoa fracassada. Então tá aí, o inferno é cheio de fracassados. Então, você quer ser um fracassado? Não. Vamos ser um vitorioso. Sim, vamos ser vitoriosos. Então é isso que você tem que pensar. É dessa maneira que você tem que crescer e evoluir. Tá certo, pessoal? Muito bem, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas para vencer as ferramentas do diabo, né? E se vocês gostaram, deixa um like aí para o Mago, assine o nosso canal, acione a sinetinha para recebimento de avisos de novas publicações. Torne-se membro do nosso canal, venha ajudar a gente. Torne-se um simples membro ou torne-se membro da nossa Irmandade.
você pode ter certeza que essa contribuição vai fazer o nosso canal ir cada vez mais forte, trazer bons conteúdos cada vez melhores para vocês, tá? Então isso é muito importante. E aproveito também o ensejo para dizer para vocês que a nossa loja virtual www.lojauniversomágico.com, a nossa loja virtual que está com muito material de estudo, muitos lançamentos também, agora para o mês de julho, tá? E descontos especiais por conta desse problema da epidemia. Estamos aproveitando, fazendo um desconto para o pessoal poder baixar, né, os seus estudos e caminhar conosco, para aqueles que, de repente, querem mudar os seus padrões de vida, querem mudar a forma de ver o mundo para uma vida bem melhor e uma mente muito mais ampla. Então é isso aí, lojauniversomágico.com, espero vocês lá também. Tá ok, pessoal? Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!